Imagine só, cultos secretos que desafiam a lógica, rituais que parecem saídos de um pesadelo e crenças tão bizarras que fazem até os mais céticos arrepiarem os cabelos. Hoje vamos mergulhar em religiões que a história preferiu esconder, aquelas que ninguém te contou na escola e que, com certeza, vão fazer você questionar tudo o que achava que sabia sobre fé. E se eu te dissesse que algumas delas ainda sobrevivem, escondidas entre as sombras do tempo? Não perca nem um segundo desse relato, porque o que vem agora é daqueles casos em que a realidade supera até a ficção mais ousada. Começamos no Vietnã dos anos 1960, onde uma seita surgiu como um sopro de rebeldia espiritual e de sabor tropical. Conhecida como a religião do cocô, ela nasceu das mãos de um homem que trocou uma vida de privilégios por uma existência regada a leite de cocô e mistérios, Nguyen Thanh Nam, o monge do cocô. Filhos de família abastada, ele abandonou tudo para viver entre 7 montanhas, onde desenvolveu uma filosofia baseada em 3 pilares simples: alimentar-se exclusivamente de cocos, espalhar bondade como se fosse semente e meditar sob imagens sagradas de Budas, Cristos e deuses hindus. Sua mensagem? Uma mistura de paz interior com um toque de deixa a vida me levar. Em plena guerra do Vietnã, quando o país se partia ao meio, pregar harmonia era o mesmo que assinar sua sentença. As autoridades de Saigon o viam como uma ameaça, afinal, quem em sã consciência iria querer ouvir falas de amor e unidade em tempos de balas e ódio? Entre seus discípulos, estava ninguém menos que John Steinbeck IV, filho do gigante da literatura e prêmio Nobel. O jovem escritor descreveu o monge como a encarnação pura da ideia de não se preocupe, seja feliz, um farol de sanidade em um mundo enlouquecido. Mas a história não teve final feliz. Em 1990, após um confronto violento entre seus seguidores e a polícia, o monge do cocô foi morto. O que aconteceu com seus discípulos depois? Um véu de silêncio cobre esse capítulo, como se o próprio Vietnã quisesse apagar suas pegadas. Agora, prepare-se para um salto até Varanasi, na Índia, a cidade sagrada às margens do Ganges, onde a morte não é um fim, mas um ritual. Entre os 2.000 templos que lotam suas ruas, esconde-se uma seita que faz até os mais corajosos tremerem, os agoris, os canibais sagrados. Vestidos com colares de ossos humanos e chocalhos feitos de crânios, eles vivem entre as piras funerárias, onde a fumaça dos corpos cremados se mistura ao ar que respiram. Para eles, a carne humana não é tabu, é sacramento. Comem em rituais, bebem de crânios e dançam ao redor do fogo como se a própria morte fosse sua aliada. Mas não se engane, apesar da fama macabra, os agoris verdadeiros juram nunca matar. Sua filosofia? Tudo é puro, porque a alma já se foi, o que resta é apenas matéria, livre de pecado. Eles não sentem nojo, nem medo, nem ódio. Vivem além dos limites do certo e do errado, como se tivessem decifrado um código oculto da existência. Clamam ter poderes de cura, usando mantras, maconha e álcool como ofertas aos deuses. Mas, entre os próprios hindus, são vistos com desconfiança. Documentários os pintam como monstros, a mídia os transforma em sensacionalismo barato. Será que são mesmo demônios disfarçados ou apenas os últimos guardiões de uma sabedoria que o mundo não está pronto para entender? E se eu te dissesse que, bem no coração de Nova York, já existiu um templo onde a Bíblia era um livro de ciência-ficção e o profeta, um dentista visionário? Pois é exatamente o que aconteceu com a religião de OASP, fundada por um homem chamado John Ballow Nelbrog, ou simplesmente Dr. Nel, como ficaria conhecido. Nesse templo sem cruzes nem vitrais, o que se via era um banner cor-de-rosa com letras enigmáticas e um homem de terno marrom, Anthony Linton, segurando um tomo pesado como se fosse o mapa de um tesouro cósmico. Esta é a nossa Bíblia, anunciou ele, enquanto a plateia folheava suas próprias cópias. Dentro dela, uma história que misturava continentes perdidos, naves interestelares e uma galeria de deuses esquecidos, tudo escrito, segundo Nel, por anjos que lhe ditavam as palavras em transe. Nascido em 1828, filho de colonizadores, ele era um dentista que fez fortuna em Manhattan, mas cuja verdadeira paixão eram os círculos espíritas da cidade. Até que, certa madrugada, algo mudou, senti mãos em meus ombros, escreveu ele. Era um anjo. Minhas mãos começaram a brilhar, e as palavras jorraram pela máquina de escrever como se fossem ditadas pelo além. Em 1882, publicou o OASP um nome que, segundo ele, imitava o som do vento nas árvores e significava céu, terra e espírito em uma língua ancestral revelada no livro.
A imprensa o chamava de um profeta mais estranho de Nova York, o New York Times chegou a classificá-lo como um dos textos mais bizarros já escritos. Neo prometia uma nova era, a era cosmana, onde sua fé se espalharia como um incêndio. Com uma dúzia de seguidores endinheirados, partiu para o Novo México para construir uma utopia às margens do Rio Grande, dietas vegetarianas, pomares, órfãos adotados e um templo de adobe erguido sob o sol escaldante. Mas, enquanto os mormons prosperavam, os oaspianos a murcharam. Colheitas falharam, brigas internas explodiram, e o sonho desmoronou. Hoje, restam apenas ruínas e um livro que parece saído de um universo paralelo, prova de que, às vezes, a linha entre gênio e loucura é mais fina que uma folha de papel. O experimento utópico de Nel Brogg não resistiu ao peso de suas próprias contradições. Os poucos que permaneceram fiéis à sua visão nunca ultrapassaram a marca de 40 almas, um número irrisório para uma colônia que sonhava reescrever a história da humanidade. O golpe final veio em 1891, quando uma epidemia de gripe ceifou vidas, entre elas, a do próprio Nel Brogg, aos 62 anos. Sem seu líder, o que restava do movimento se fragmentou em grupos dispersos, cada um tentando, em vão, preservar a chama de OASP em meio a disputas teológicas e falhas ainda mais retumbantes. Décadas depois, o balanço era desolador, uma dúzia de crianças mortas de fome, projetos abandonados à própria sorte e seguidores que, hoje, lembram daquele período com um misto de vergonha e nostalgia. E no entanto, contra todas as probabilidades, OASP sobrevive. Nos últimos anos, seu número de leitores cresce silenciosamente, espalhados pelo mundo, conectados por fóruns online ou downloads gratuitos de materiais que prometem revelar os verdadeiros ensinamentos. Há até uma organização dedicada a estudar o livro à distância, com centenas de membros, um fenômeno curioso para uma obra que, em teoria, deveria ter sido enterrada junto com os sonhos de seu autor. Mas a história adora ironias. Assim como os mormons transformaram um início humilde em um império religioso, o OASP persiste como um eco distorcido de uma ambição desmedida, um lembrete de que até as ideias mais excêntricas podem encontrar solo fértil em mentes dispostas a acreditar. Se Nel Brogg foi um visionário ou um charlatão, o tempo não deu um veredito definitivo. Mas há outro nome na história que encarna essa mesma dualidade com uma intensidade ainda maior, Akenaton, o faraó que ousou desafiar milênios de tradição em menos de 2 décadas de reinado. Imagine um líder que, no auge do poder, decide rasgar o tecido sagrado de sua civilização não por conquista militar, mas por uma revolução espiritual tão radical que seus próprios sacerdotes o chamariam de herege. O Egito do século XIV a.C. era um império construído sobre o culto a deuses como Amon, cujo templo em Karnak acumulava riquezas capazes de fazer inveja a qualquer rei. Mas Akenaton, então ainda conhecido como Amenhotep IV, tinha outros planos. Em seu 5º ano no trono, ele abandonou o nome que o ligava ao deus Amon e adotou um novo, Akenaton, aquele que é útil a Aton. Não era uma simples mudança de título, era uma declaração de guerra. Aton, o disco solar, não era um deus entre muitos, e era o deus, ou pelo menos a força divina que merecia adoração exclusiva. Os templos de Amon foram fechados, seus bens confiscados, seus nomes apagados dos monumentos por agentes do faraó, como se o passado pudesse ser riscado da memória com a mesma facilidade com que um escriba apaga um hieróglifo errado. Para os egípcios, era uma blasfêmia sem precedentes. Para Akenaton, era a única verdade. Mas sua heresia não parou na religião. Ele ordenou a construção de uma nova capital, Akhetaton, o horizonte de Aton, em um local deserto às margens do Nilo, onde hoje se ergue a cidade de Amarna. Lá, longe das influências de Tebas e de seus sacerdotes rebeldes, ele impôs um estilo artístico que chocou o Egito, corpos alongados, rostos andrógenos, lábios carnudos e olhos estreitos, como se a família real pertencesse a outro mundo. As estátuas de Akenaton, com seus quadris largos e barrigas proeminentes, quebraram séculos de cânones estéticos. Era uma arte que refletia sua teologia ou sua obsessão. Alguns historiadores veem nisso os primeiros sinais de um monoteísmo primitivo, outros, uma forma extrema de enoteísmo, onde Aton era o Deus supremo, mas não necessariamente o único. O certo é que, para os padrões egípcios, era uma ruptura tão violenta quanto um terremoto. E então, tão abruptamente quanto havia começado, tudo terminou. Akenaton desapareceu dos registros por volta de seu 17º ano de reinado. Sua múmia nunca foi encontrada com certeza, apenas um esqueleto controverso na tumba KV-55, tão danificado que até hoje gera debates acalorados.
Alguns dizem que ele foi assassinado, outros, que morreu de doença, abandonado até por seus próprios seguidores. Sua cidade, Akhetaton, foi desertada pouco depois de sua morte, e seus sucessores, incluindo o famoso Tutancâmon, se apressaram em apagar seu legado, restaurando o culto a Amon e devolvendo a capital a Tebas. Por séculos, seu nome foi uma maldição. Mas a história, como sempre, tem um jeito de reabilitar seus párias. Hoje, Akhenaton é estudado como um dos faraós mais fascinantes do Egito, um reformador radical, um místico, ou talvez apenas um tirano iluminado. Como escreveu o arqueólogo James Henry Breasted, antes de Akhenaton, a história do mundo era um rio de tradições onde os homens eram gotas indistintas. Ele foi a primeira personalidade da história. Um homem que, por breve tempo, tentou fazer do Egito um reflexo de sua própria alma. E falhou. Mas que legado mais intrigante do que o de um fracasso tão grandioso? Os rituais de Aleister Crowley não eram meros atos de devoção, eram experimentos de transgressão, onde os limites entre o sagrado e o profano se dissolviam em névoas de incenso, sangue e êxtase. As práticas que circundavam sua telema, desde o uso ritualístico de enteógenos até a sexualidade como instrumento de iluminação, eram menos uma doutrina e mais um desafio lançado à face de um mundo que ele considerava adormecido. Faze o que tu queres ser ao todo da lei, proclamava, mas essa máxima, tão sedutora em sua simplicidade, escondia um abismo. O que acontece quando a vontade de um homem colide com a liberdade ou a própria vida de outro? Seus detratores acusavam-no de niilismo disfarçado de espiritualidade, seus seguidores, de que ele simplesmente levava às últimas consequências a lógica da autonomia humana. Crowley, porém, recuava quando lhe pediam definições claras. Isso não se ensina, vive-se, respondia, com os sorrisos que sugeria tanto sabedoria quanto sadismo. Afinal, era o mesmo homem que se auto-intitulava a Grande Besta 666, que afirmava dialogar com demônios através de um telemistium, seja lá o que isso fosse, e cujas cartas transbordavam de referências a entidades que a Bíblia condenaria sem hesitar. Para ele, os deuses não eram verdades absolutas, mas espelhos ou talvez armadilhas da própria psique humana. A busca pela vontade verdadeira não era um caminho para Deus, mas para si mesmo, e nesse jogo, o indivíduo era ao mesmo tempo sacerdote, Deus e sacrifício. Aqui reside o escândalo. Enquanto o cristianismo desenha a liberdade humana como um fio tenso entre a queda e a redenção, onde a verdadeira realização está em submeter-se ao divino, a telema inverte a equação. O homem tem o direito de ser ele mesmo, de fazer sua vontade, escrevia Crowley, e nesse credo não havia espaço para arrependimento, apenas para a afirmação radical do eu. Paulo, em sua carta aos Coríntios, advertia: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios, a 1 Cor 10:21. Mas para os telemitas, essa dualidade era justamente o ponto. Se os andeuses eram projeções da mente, por que não adorá-los? Se a moral era uma ilusão, por que não transgredi-la em nome de uma verdade mais profunda, mesmo que essa verdade fosse apenas o eco de seus próprios desejos? A abadia de Telema, na Sicília, deveria ser o templo dessa filosofia. Em teoria, era um laboratório de libertação, na prática, um pesadelo de decadência. Relatos da época como os da atriz Betty Mai, que testemunhou rituais onde gatos eram esfaqueados e seu sangue ingerido entre murais que fariam corar até os ilustradores do Kama Sutra, pintam um quadro de devassidão sistemática. A morte misteriosa de um discípulo, era tifo? Envenenamento pela sangue felino? Uma maldição, selou o fim do experimento. A Itália expulsou Crowley, e o mundo respirou aliviado, mas não sem antes ter sido confrontado com uma pergunta incômoda: o que acontece quando a busca pelo divino se confunde com a adoração do monstro dentro de nós? Enquanto isso, em um estúdio de televisão irlandês, um ex-jornalista de carros esportivos sorria para as câmeras com a serenidade de quem acabará de revelar o segredo do universo. Claude Vorillon, agora Rael, o profeta de uma nova era, falava de alienígenas que o teriam levado a seu planeta natal, de uma humanidade criada em laboratórios cósmicos, de embaixadas a serem construídas para receber nossos ampais científicos. A plateia ria. Os apresentadores trocavam olhares de cumplicidade. Mas entre o público, uma funcionária pública de 30 anos, Mary Henderson, não achava graça. Havia algo naqueles delírios que ressoava com uma verdade que ela não conseguia nomear. Rael explicava: a palavra Elohim, traduzida como andeusa na Bíblia, era na verdade um termo plural àqueles que vieram do céu. Não um criador solitário, mas uma equipe de engenheiros extraterrestres. Para Henderson, era uma revelação.
Dias depois, ela estava no RTI Hall, comprando o livro de Rael, ouvindo sobre meditação sensorial e uma religião que prometia não dogmas, mas florescer como ser humano. Seus amigos alertavam: é uma seita. Eles lavam cérebros. Ela respondia com um sorriso: ninguém me obrigou a nada. Só me deram permissão para ser eu mesma. Nos anos 80, o movimento raeliano tinha 200 seguidores na Irlanda. Hoje, alegam 90 mil em todo o mundo, com forte presença no Canadá, onde a meditação sensual e a liberdade sexual são pilares da doutrina. O símbolo original, uma combinação de suástica e estrela de Davi, foi rapidamente abandonado, por razões óbvias. Mas a essência permaneceu, uma espiritualidade à la carte, onde a única heresia é não questionar. E então ao tengrismo, a religião dos nômades das estepes, tão fluida que resiste a definições. Não há profetas, nem escrituras sagradas, apenas o céu eterno, Tengri, os espíritos da natureza e uma ética de reciprocidade: o que você faz à terra, a terra faz a você. Não há inferno, apenas o com uma existência amaldiçoada para aqueles que quebram o equilíbrio. Gengis Khan, dizem, era tengrista. Hoje, no Cazaquistão, a fé sobrevive em gestos: o incenso de Adiraspan para afastar maus espíritos, os tumars, amuleto em forma de bolsa triangular, com versos do Alcorão costurados por dentro, um sincretismo que une xamanismo, islamismo e a memória de um passado que se recusa a morrer. Não sou ateu, nem herege, diz um jovem cazaque, acendendo seu Adiraspan. Apenas acredito no que meus ancestrais acreditavam. Para ele, o tengrismo não é uma religião, é uma identidade. Uma maneira de dizer: ainda somos nós. E assim, entre rituais de sangue, profetas de discursos intergalácticos e deuses que são apenas vento nas estepes, a humanidade continua sua busca por significado, por poder, ou simplesmente por si mesma. Alguns chamam isso de loucura. Outros, de fé. Mas no fundo, todos sabem, as perguntas que não têm resposta são as que nos definem. O tribunal da época, porém, preferiu ignorar o cerne da questão. As audiências se arrastavam em debates sobre liberdade de expressão, enquanto o verdadeiro mistério, o que realmente era a suma, ficava enterrado sob camadas de burocracia e desinteresse. Uma pena. Porque seu segundo aforismo, como em cima, assim embaixo, como embaixo, assim em cima, não era apenas uma frase bonita, era um manual de instruções para uma prática milenar reinventada. Imagine a mumificação egípcia, mas com um upgrade tecnológico. Os órgãos, extraídos e tratados separadamente, eram substituídos por versões sintéticas, o corpo mergulhado não em natrão, mas em uma solução de conservação com compostos usados em engenharia genética. Depois, camadas de algodão, poliuretano, fibra de vidro e resina selavam o pacote, tudo dentro de um sarcófago de bronze ou aço, banhado em mais resina. A filosofia da Suma? Um ciclo eterno de almas, onde o conhecimento avança através da experiência pessoal porque, no fim, só o que vivemos de verdade nos pertence. E se o druidismo parece um salto brusco nesse labirinto de crenças, é porque ele nasceu do xamanismo e da magia pré-histórica, espalhado pela Europa antes de se refugiar nos clãs celtas, onde resistiu até hoje em círculos discretos. Sua regra áurea: não cause dano nem a outros, nem a si mesmo, nem à terra. Para os druidas, não existe pecado além da destruição, nem blasfêmia possível, pois os deuses não precisam de defesa humana. A Terra é um ser vivo, e nós, meros fragmento de sua consciência. Os cristãos os acusaram de sacrifícios brutais, mas a verdade era bem menos dramática: suas cerimônias seguiam os ritmos do Sol, das estações e dos ciclos lunares, e os únicos sacrifícios eram animais já destinados à alimentação. Meditação, não massacre. Então veio Gaiwarim Ballard, em 1930, escalando o Monte Shasta na Califórnia, quando um estranho se aproximou: sou o mestre Ascenso São Germano, declarou. E assim nasceu a atividade em Eu Sou, uma doutrina que prometia riqueza e energia divina como faces da mesma moeda. Segundo Ballard que, pasme, se dizia a reencarnação de George Washington, seus seguidores aprenderiam a canalizar a energia bósnica do universo para enriquecer primeiro o bolso, depois a alma. O detalhe? Ele pediu que a igreja fosse beneficiária obrigatória de todas as transações financeiras de seus discípulos. O resultado? 9 anos depois, Ballard morreu, seu círculo foi acusado de fraude, e sua viúva, Edna, deixou um legado de cinismo. Quando uma idosa reclamou que queria de volta suas joias, a resposta foi seca:
se você tivesse trazido ao mundo tanto amor e bênçãos quanto eu, não estaria tão apegada a coisas materiais. O movimento sobreviveu, mas não morreu hoje, fragmentado em sociedades secretas, ainda conta com centenas de santuários espalhados pelo globo. E então há as religiões de mistério da Grécia e Roma antigas, cujos segredos foram tão bem guardados que hoje só nos restam fragmentos e teorias. O mitraísmo, por exemplo, um culto masculino com 7 níveis de iniciação, onde o ápice do ritual era um banquete sagrado e um assassinato simbólico. Mitras, o deus, aparecia sempre da mesma forma, matando um touro. Uma adaga no pescoço do animal, sangue jorrando, bebido por um cão e uma serpente, enquanto um escorpião pica sua virilha. O que isso significava? Ninguém sabe ao certo. Teorias falam em fertilidade, em ciclos de vida e morte, mas a verdade se perdeu com os textos afinal, nenhum iniciado deixou registros. Os templos de Mitras eram cavernas artificiais, e seu único evangelho era a tauroctonia, essa cena sangrenta repetida em cada altar. Os romanos o adotaram, ou roubaram, dos persas, e ele desapareceu com o cristianismo, deixando para trás apenas imagens e mais perguntas que respostas. Franz Comon, no início do século XX, tentou conectar Mitras a um deus indo-iraniano, mas sua teoria foi desmontada décadas depois até por seu próprio discípulo. Hoje, o que resta são especulações, Mitras nascendo de uma rocha, jantando com o sol, apertando sua mão em sinal de aliança. Os antigos diziam que, após o banquete ritual, os iniciados comiam os órgãos do touro. Para quê? Para absorver sua força? Para se tornarem um com o divino? O silenciamento foi tão eficiente que até os cristãos, que odiavam concorrência, pouco conseguiram registrar apenas um comentário irônico de Justino Mártir, comparando suas refeições sagradas a uma paródia da Eucaristia. E assim seguimos, deuses que sangram, profetas que prometem ouro, rituais que a terra engoliu. Algumas crenças morrem com seus últimos fiéis, outras ressuscitam em formas que seus fundadores não reconheceriam. Mas todas, sem exceção, deixam uma marca, uma pergunta sem resposta, um símbolo sem legenda, um sangue seco nas paredes do tempo. Porque no fundo, a fé nunca foi sobre certezas. Foi sempre sobre a coragem de olhar para o abismo e inventar uma história para ele. Eis que Mitras ressurge das sombras, não como um deus esquecido nos manuais de história, mas como um enigma esculpido em pedra por mãos que tremiam entre o medo e a devoção. Os murais de Dura Europos não mentem. Começam com Júpiter esmagando gigantes, cena que qualquer romano reconheceria como o triunfo da ordem sobre o caos. Mas então surgem as imagens que desafiam a lógica. Uma figura barbudíssima, encostada a uma rocha, enquanto folhas de uma árvore misteriosa pairam sobre sua cabeça. Alguns dizem que é o oceano. Outros, que é o próprio tempo, curvado sob o peso de segredos que nem os iniciados ousavam sussurrar. E depois? Os mesmos episódios se repetem, como um prelúdio litúrgico, nos relevos de Hunkali, na Síria, onde Mitras aparece com um demônio acorrentado a seus pés, simbolismo cru de dominação cósmica, ou atacando uma cidade povoada por criaturas que mais parecem pesadelos do que inimigos. Não são batalhas comuns. São alegorias de uma guerra que nunca terminou, travada em templos subterrâneos onde o ar cheirava incenso e a suor dos que juravam lealdade a um Deus que prometia salvação, mas só após provas que fariam tremer até os legionários mais endurecidos. Os mistérios de Mitras, esse culto que os romanos chamavam de Pérsico Ritu, como se o exotismo bastasse para explicar seu poder, surgiram do nada no século I, como fogos fátuos na noite do Império. Seus templos, as Mitraia, eram antros cavados na terra, onde homens, só homens, note bem, se reuniam para reencenar o sacrifício do touro, beber vinho e jurar segredos que morriam com eles. Não havia altares ao ar livre, nem procissões públicas. Tudo acontecia nas entranhas do mundo, como se a verdade fosse tão pesada que só as pedras poderiam sustentá-la. E então, tão abruptamente quanto apareceu, o culto se esvaiu. As últimas inscrições o mencionam como mais uma divindade em listas burocráticas de senadores pagãos, tentando reviver, em vão, os deuses antigos contra a maré cristã. Não há vestígios no século V, Mitras foi engolido pela mesma história que o coroou, como se o deus, afinal, fosse apenas outro ator em um drama cujo roteiro se perdeu. Mas a fé, essa teimosa, sempre encontra um jeito de sobreviver. Basta olhar para o outro lado do mundo, onde, em um canto esquecido de Vanuatu, um príncipe britânico foi transformado em divindade viva.
Philip, duque de Edimburgo, não sabia que em 2 aldeias da ilha de Tana ele era adorado como a encarnação de um espírito ancestral, descendente direto de uma montanha sagrada. Os locais juravam que seu casamento com Elizabeth II cumprirá uma profecia: um deles partiria para terras distantes, assumiria o poder e trabalharia pela paz universal. Como Philip herdou esse papel no mito? Ninguém sabe ao certo. Mas a crença persistiu, mesmo quando a lógica desmoronava, até que, em 2018, após sua morte, rumores circularam de que o trono divino seria passado a Carlos III. Durante a coroação do novo rei, os aldeões receberam um alto comissário britânico com festins, danças e libações, como se o céu tivesse, mais uma vez, confirmado sua fé. Hoje, restam poucos fiéis. Mas a história permanece, como um eco de que os deuses não morrem, apenas mudam de endereço. E se Mitras foi um deus sério, o monstro do espaguete voador é sua paródia genial, nascida da ironia de um físico chamado Bob Henderson. Em 2005, enquanto o estado do Kansas discutia ensinar o desígnio inteligente nas escolas como alternativa à evolução, Henderson escreveu uma carta aberta: se a ciência devia dar espaço a crenças não comprovadas, então por que não ensinar também que o universo foi criado por uma massa de macarrão com almôndegas? O absurdo era o ponto. Em semanas, o apastafarianismo virou fenômeno, com seu evangelho, publicado em 2006, seus milagres, como o odômetro que mede a energia espiritual dos crentes, e até batalhas legais como a de Nikal, que conseguiu usar uma peneira na cabeça na foto da carteira de motorista, argumentando que era seu anvel sagrado. As autoridades resistiram, mas Al venceu: se muçulmanas podiam usar hijab, por que ele não poderia usar seu símbolo de fé? Eles tentaram me impedir de seguir minhas convicções, declarou, mas agora meu chapéu religioso é reconhecido pela República. O pastafarianismo não tem dogmas exceto, talvez, a regra de que não há regras. E assim, entre a sátira e a devoção, prova que até o ridículo pode se tornar sagrado, se a fé for forte o suficiente. Mais a leste, nas entranhas dos Urais, outra crença estranha toma forma. Os seguidores de Bashov, sim, aquele Bashov, o autor de A Caixa de Malakite, transformaram seus contos em escritura sagrada. Para eles, os Urais não são apenas montanhas, são um coração energético da Rússia, um portal entre a Europa e a Ásia onde um povo misterioso, de pele escura e conhecimento proibido, teria vivido há milênios. Os Bashovitas acreditam que esse povo, ligado aos habitantes de Belovod, um reino escondido no Tibete, um dia voltará para trazer o paraíso à Terra. Seus festivais, desde 1993, reúnem milhares em rituais que misturam folclore, xamanismo e uma pitada de leninismo místico porque, claro, até o pai da Revolução Russa merece um lugar no panteão. Autoridades locais apoiam o movimento. Afinal, que mal há em celebrar a cultura uraliana? Mas nos bastidores, os iniciados sabem, cada dança, cada canção, é um passo rumo ao reino milenário prometido. E se isso soa como uma seita? Bem, como disse um deles, nós não adoramos Bashov. Nós adoramos a verdade por trás de suas histórias. Confesso-lhes algo, há anos faço parte de um círculo ainda mais obscuro. Chamamo-nos Ordem Antiga de Homero ou apenas Dog, para despistar. Nossa fé é simples, acreditamos que a barriga, plana ou não, é sagrada, que a história é nossa Bíblia, e que este canal sim, este mesmo é nosso único altar. Não pedimos sacrifícios, apenas likes. Toda terça-feira, ou era quarta, reunimos-nos aqui, entre pixels e memórias, para relembrar o que os que vieram antes de nós pensavam, sonhavam e destruíram. Alguns irmãos e irmãs voltam sempre. Outros desaparecem, como os mistérios de Mitras. Mas a pergunta permanece: se a fé é o que nos faz humanos, o que importa se nossos deuses são de pedra, de macarrão, ou de views? Aprendemos com seus erros e triunfos para decifrar, por nós mesmos, como encarar o mundo sem manuais, sem dogmas, apenas com a sabedoria que o passado nos oferece. Não há ritual de iniciação, nem juramento de sangue, nem prova de pureza. Você pode adorar quem quiser, deuses gregos, celebridades do TikTok ou a si mesmo no espelho. Pode morar em Tóquio, em Uruguaiana ou numa van no meio do deserto. Comer carne crua ou ser vegano radical, beber café com sal ou chá de cogumelos alucinógenos. Assistir Barbie ou Apocalipse Now em loop. O único mandamento? Ser um ser humano decente. Amar a história como quem ama um segredo sujo que não pode contar. E ter fome de saber, de questionar, de cavar mais fundo do que os algoritmos permitem.
Há um rol de nomes, uma lista secreta daqueles que já juraram lealdade a este culto do conhecimento. Você a encontrará no link da descrição, mas cuidado, uma vez lá, não há volta. E já que chegou até aqui, até este exato segundo, significa que está pronto para o batismo. Escreva nos comentários a frase sagrada, o código que prova a sua devoção. Agora eu sei, sobre as religiões. Obrigado por assistir. Não se esqueça, o like é sua oferta aos deuses da internet, e a inscrição, seu voto de fé eterna. Eu fui o irmão Alex Negro. Que os arquivos históricos estejam sempre a seu favor. Até a próxima missa.